E aí, galera? Mas, irmãos, esquentamos bem, hein? Esquentamos O bem, louvor aí não cara. tem como não deixar a gente arrepiado, cara. Que coisa linda. E aí, gente boa? É isso aí, um dia isso aí vai acontecer na plenitude. Todos os povos, línguas e nações vão adorar a Deus e ao Senhor Jesus, cada um do seu lugar. E na festa de tabernáculo se reunirão ali, ó. Aquele muro que separava tudo ali vai estar derribado, vai estar abaixo e vai ser um outro muro que vai estar ali. E a nação que não subia a Jerusalém para adorar ao Senhor de ano em ano, sobre ela não virá chuva. Verdade, cara. Ó, irmãos, eu vou te falar que eu tava contando as horas para chegar esse momento aqui, cara. Ontem eu passei um dia, rapaz, um dia que eu até conversei com o Luiz, passei um dia ontem que, como eu senti o amor de Deus, cara, foi uma coisa, que privilégio, cara, saber Deus entregar tudo que Ele tem entregue para nós, cara, da maneira tão graciosa como Ele tem feito. É maravilhoso, cara. A gente tem que saber, a gente vai prestar conta disso, cara. Fala aí, Luiz, alguma coisinha aí? O Luiz tá. O Luiz tá que nem Ezequiel, tá com a língua colada no céu da boca. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Tava esperando vocês falar aí, né? Contar as historinhas, que tava feliz, tava não sei o quê. Eu tô... Chegou meu manto aí, ó. Eita! Ide. Ide, vocês viram seus próprios ídolos, né? Ide. Olha lá, ó. Pondo a camisa no templo, ó. No templo. Vou botar, garoto. Chegou. Moleque. Vou ter que fazer uma dessa também, cara. Tá parecendo o pessoal do ISIS lá, sabe? Sacerdote se veste de branco, cara. Você tá parecendo o ISIS. Não é essa não, rapaz. Aqui é... Estado Islâmico. Maneiro. Daqui a pouco faz aí uma encomenda aí, vai ter um monte de gente com a camisa do ID aí. Eu tenho que fazer do Venha Teu Reino também. Garoto. Maneiro, show de bola, cara. Muito maneiro. Gente, assim, eu posso contar meu testemunho, eu estou me sentindo muito privilegiado, né, de estar explanando, falando para vocês acerca dessas coisas, né? Houve muitos ajustes, inclusive até falei com o Luiz que antes de começar a live mesmo, já ia falar sobre esses ajustes, né? Por que houve esses ajustes, gente? Porque uma mente pensando só não adianta, né? Uma mente ali falando, né? Uma mente ali apenas estudando não adianta. Deus trabalha com o corpo, né? Deus trabalha ali, ainda agora, né? O irmão Pedro me mostrou um texto ali que eu falei assim, caraca, como é que pode? Eu li esse entrega aqui, não tinha percebido isso, cara, né? Então, assim, Deus ele trabalha com o corpo. E eu tinha falado, eu sei que tem muita gente que saiu no domingo passado aqui, foi lá no meu canal e já foi ver o playlist de lá. Então, assim, gente, um dos ajustes que eu fiz naquele playlist é o seguinte, que por conta também de uma tradução errada, eu acabei achando que esse templo seria construído antes, né, do reino milenar, por causa de uma tradução errada, né? E aí, conversando com os irmãos, eu acabei mudando esse entendimento, tá? Então, hoje, eu já não penso mais assim, certo? Uma outra coisa que eu também não tinha me atentado era com relação aos sacrifícios, que naquela playlist eu tinha falado que eram sacrifícios espirituais no reino milenar, né? E aí, estudando, meditando com os irmãos, encontrando outros textos, né, que eu não estava atento para eles, eu comecei a pensar diferente também. Então, assim, quando você for lá no playlist ver os vídeos, né, tá ali 98% do que tá ali aqui dali mesmo, sacerdócio rebaixado, templo literal, né, os descendentes, distribuição na terra, tá tudo ok, né? Tem uma mudança aqui ou ali, mas esses ajustes é normal, tá? Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo e a gente precisa fazer esses ajustes sim, quando a gente encontra uma interpretação de um texto que a gente pensava que era certo, né? Mas por causa da revelação, a gente como corpo, a gente se submete à palavra, certo? Certíssimo.
ano passado a gente fez ano passado não, ano retrasado, Luiz, a gente fez um vídeo também sobre Ezequiel, só que a gente espiritualizou muita coisa, assim, parte dessa tendência foi minha, de não acreditar não tá maduro ainda a ideia do sacrifício terreno, o sacrifício que haverá no milênio. Isso meio que não entrava na minha cabeça. Porém, cara, é o que o Igor estava dizendo. Deus ele abre a profecia, a revelação no momento certo, entendeu? Não tem jeito, essas coisas, ela vem no seu tempo, através da maturidade, através do entendimento, do somatório de outros textos. Tudo isso tem um momento certo para acontecer, e não era naquele momento, mas ali Deus já abriu muita coisa para gente, para mim e para o Luiz ali naquela ocasião. Depois veio o irmão Igor, que fez os estudos dele, com a parte mais literal, deixou de espiritualizar muita coisa. E aí, assim, se você não tiver a maturidade, você vai entrar em contenda com o irmão. Não, cara, não é. Quando Deus pega e fala, soma, vocês têm que somar o que vocês estão estudando. Não está só errado, não está certo só o espiritual e não está certo só o literal. Soma. E aí Deus uniu. Fez a união dos três e a gente está aqui hoje. Graças a ele. Porque eu tenho certeza que isso é para a edificação da igreja, cara. Vai abrir muita porta. Sim, né? O importante é a gente estar estudando, né? Não parar de meditar. Né? Quem nunca erra é quem nunca estuda, né? Quem nunca está se propondo a meditar. O resultado dos nossos erros é justamente porque a gente está querendo buscar a verdade, pô. A gente está correndo atrás, a gente está buscando o Senhor. E os ajustes são normais. Uma semana atrás, se vocês me perguntassem o que eu pensava da porta do templo, aquela que fica fechada, porque o Senhor entrou e ela permanece fechada, eu não saberia explicar quase nada. E também não saberia explicar quando que ela abre, o porquê dessa lei, o que Deus está falando nisso, no literal e no espiritual. Porque se tiver que espiritualizar alguma coisa ali, e tem muito para ser espiritualizado, a gente tem que se atentar aos textos do livro da lei. A gente tem que ver as comparações da lei dos profetas, somando com Ezequiel e ver o que isso vai dar no Apocalipse. Então, realmente, eu não sabia. Eu aprendi esse negócio da porta que abre, que fecha, ali, vendo alguma parte do estudo do Igor, e falando com o Pedro, a gente se falou muito. Inclusive, deixa eu dar uma introdução aqui para o livro de Ezequiel e depois eu já passo a palavra para um dos dois. Eu até falei com o Igor essa semana. A gente está focando muito em Ezequiel do 40 ao 48, mas a gente não está preso só ali. A gente está olhando também para todo o livro. E é importante fazer isso mesmo. O que eu fiquei impressionado, o que Deus falou comigo é o seguinte... Hoje nós estamos falando da palavra de Deus, livremente e abertamente. E nós estamos tentando conectar os fatos para que a gente possa visualizar o reino de Cristo com muita grandeza, porque é muita grandeza o reino de Cristo. E fazendo isso, os irmãos ficam maravilhados. E aí a esperança aumenta, sabe? Aquelas notícias que vêm de todos os lados, só notícia ruim, vacina e não sei o que, coronavírus e isso, aquilo, um monte de coisa bombardeando a nossa cabeça o tempo todo. Tem que ter algo que nos dê esperança. E olhar para o reino de Cristo e as promessas dele dá esperança. Só que olha só, nós estamos aqui se como é que fala? Degustando, saboreando de uma palavra que foi com muito sofrimento para ela chegar até a gente. Olha só. No começo do livro, Deus preparou Ezequiel com uma visão. Já começa com o céu aberto. Ezequiel já começa falando da visão que ele teve. O Senhor abriu o primeiro céu, o segundo e o terceiro céu para Ezequiel. Não levou Ezequiel lá. Levaria Paulo, levaria João no futuro. Mas Ezequiel viu aquelas coisas maravilhosas. E isso era para preparar ele para um grande sofrimento. Tudo que Jerusalém haveria de sofrer, Ezequiel sofreu na pele. Por exemplo, Deus falou para Ezequiel que o povo iria todo contra ele. O povo iria amarrar ele para que ele não profetizasse. Iria prender ele com cordas. E disse que a língua dele ia se apegar no céu da boca, de tanta sede que ele ia sentir. Mas Deus falou para Ezequiel, não temas porque eu vou te livrar. Eu que estou fazendo isso com você. Mas quando eu der para você para falar a palavra, você vai desprender a língua e vai falar. E isso com certeza assustava o povo. Porque o homem não podia comer direito, estava amarrado. Não podia beber, e ainda quando Deus abriu a boca dele, ele falou todas as palavras de Deus. Tanto é que lá em Ezequiel 34,
Conforme vai se passando o tempo, Deus vai dobrando o coração do povo para Ezequiel. E no começo de Ezequiel, ninguém queria ouvir ele. Lá em Ezequiel 34, já o povo se reunia ao redor dele para ouvir as palavras dele. Mas Deus fala que o povo se reúne ao redor de você, escuta as minhas palavras, para eles é como alguém que toca música. Eles gostam demais, só que eles não colocam por prática. Semelhante ao que acontece hoje também, né? Mas olha só, Ezequiel, ele teve que passar fome, passar sede, a língua dele grudou no céu da boca, ele teve que sofrer mais sofrimentos ainda. Para ele profetizar uma certa profecia que fala do cativeiro daquela época, fala do ano 70 e fala do tempo do fim, Deus falou para ele que ele tinha que dormir 40 dias de um lado do braço, para levar a iniquidade de Judá, e 360 dias do outro lado do braço, para levar a iniquidade da casa de Israel. São profecias espetaculares que falam em relação ao tempo. Mas para meditar nisso. Deus falou, Ezequiel, eu vou amarrar você com cordas para que você não se vire à noite. E ele, quando acordava, ele tinha uma medida de comida para comer. Era pão misturado com cocô. E ele só não foi cocô de homem porque ele orou para Deus e falou para Deus que não queria isso. Aí Deus falou, eu te dei bosta de vaca então no lugar. Ele tinha que comer pão com cocô e beber água tudo na medida. E enquanto isso, à noite, dormia só de um lado. Irmãos, faz um teste. Um dia só, uma noite só. Tenta ficar só de um lado de um braço a noite inteirinha. Você não consegue dormir direito. E para você ficar, você tem que estar amarrado. Agora imagine 7 dias. Tenta fazer isso 7 dias. Dormir 7 dias só de um lado do braço. É horrível. É horrível. Você tem que se virar para o seu corpo se acomodar e você conseguir outras fases do sono. Ezequiel teve que ficar 360 noites dormindo de um lado do braço, fora a dor que dá no braço. E quando ele acorda, ele não tinha café da manhã, almoço e janta. Ele tinha sofrimento. E quando acabou esses dias, sofreu mais ainda. Essa profecia toda chegou de bandeja para a gente estudar. Por isso, a nossa língua não está presa no céu da boca. Nós não estamos passando fome, comendo pão com cocô, água sobre medida. Nós não estamos dormindo amarrado numa cama. Nós temos toda a liberdade. Por causa dessas coisas, tem galardão. Deus vê que tem pessoas que vão enxergar isso e vão dar valor. Isso é para valorizar a profecia. Entendeu? Por isso que é importante a gente abrir o coração, que nem fala o começo do livro, né? Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e pôr no coração essas palavras. Então tá, é isso daí que eu queria falar para os irmãos. Não, vamos fazer uma coisinha aqui então, né? A gente não fez um cronograma, né, de ponto por ponto, então a gente vai na medida que o Espírito for falando, né? Eu tenho aqui mais uma vez um slidezinho aqui para vocês, né? Na semana passada a gente falou sobre o sacerdócio terreno, né, e o sacerdócio real. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. A gente não vou falar tudo que está na tela agora, aos pouquinhos a gente vai falando, mas sobre esse assunto eu vou falar aqui agora, tá? Vamos ver aqui, ó. Qual é a diferença do sacerdócio real, que é a igreja, né, para esse sacerdócio aqui, que é o terreno? Qual é a diferença, né? Olha aqui algumas diferenças. O sacerdócio real, que é a igreja, nós teremos o corpo glorificado, né? E o sacerdócio terreno, ele não terá o corpo glorificado, tá? É um corpo natural. Tanto é que eles casam, eles raspam a cabeça, ficam suando, né? Eles se alimentam, ok. Nós não. Outra diferença, nós teremos acesso ao Santo dos Santos, né? E o sacerdócio terreno de Zadok não tem acesso ao Santo dos Santos. Nós somos chamados não somente de sacerdotes, mas também somos chamados de reis. Você vê que essa expressão rei não aparece para eles lá, tá? Mas aparece para a gente, tá? Nós também somos templos do Espírito Santo, tá? Ou seja, nós somos igreja. O nosso sacerdócio é a igreja, eles não. Eles vão a um templo, ainda que eles tenham um espírito, mas eles vão a um templo, né? E fazem serviços no templo. Nós não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos da ordem de Melquisedeque. Eles não. Olha a diferença, gente. A ordem de Melquisedeque é uma ordem que abençoa Levi, né? Lembra de Gênesis capítulo 14, que Abraão, quando deu os dízimos, foi abençoado por Melquisedeque, e naquele momento o Melquisedeque estava abençoando não somente Abraão, mas também a descendência que estava ali, Levi, né? Nos lombos dele. Então, o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio superior ao sacerdócio de Zadok.
depois a gente vai entrar nesse assunto aqui que é interessante, ó. Nós teremos acesso ao céu, tá? Já eles não terão acesso ao céu, porque o serviço deles é terreno, tá? A gente vai ter acesso ao céu, vai ter, e a Bíblia fala sobre isso muitas vezes, ó, é um assunto muito maneiro, tá? E nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro dia e noite, né? Paulo fala isso, ou seja, nós fizemos sacrifícios espirituais, né? Nós fomos muitos foram colocados como libação ao Senhor, e eles não, né? Eles estão fazendo sacrifícios literais, tá? Então, essa aqui é uma diferença muito importante, por quê? Porque a gente vai entender que esse sacerdócio é um sacerdócio totalmente diferente. Eu vi gente falando assim, poxa, mas vocês estão exaltando o sacerdócio de lá. Ninguém está exaltando esse sacerdócio nenhum. Nós apenas estamos mostrando, né, que Ezequiel está dando um foco ali na descendência de Abraão carnal, porque tem profecias, essas profecias têm que se cumprir, mas em Apocalipse o foco é todo em nós. Aí mais na frente a gente vai falar sobre esses textos que falam sobre o nosso serviço nesse templo celestial. Uma coisa que eu acho interessante, cara, eu não sei se a gente vai seguir vai ter uma espinha dorsal aí o estudo, se a gente vai falando, mas enfim, eu vou dizer aqui, fazer algumas colocações. O que eu consegui entender desse livro de Ezequiel, principalmente o final, o início e o final, é o comparativo que Deus faz ali naquela casa terrena e no templo de Ezequiel 40 a 48, como é interessante o que Deus faz. Ele pega Ezequiel quando o templo é na terra, que quando o templo está lá na terra, né, no período lá deles, ele leva Ezequiel e mostra as abominações que estavam acontecendo no templo, entrava especificamente por cada portão, as portas do norte, a porta do sul, e mostra ali as abominações que os anciãos estavam fazendo, queimando incenso, virado de costa para o templo de Deus e virado para o sol, adorando o sol, as mulheres chorando a Tamuz, e todo tipo de indulgência, né? Deus estava ali mostrando a imagem do ciúme deles. Coisas abomináveis aconteciam ali dentro. E Deus estava mostrando para Ezequiel, tintim por tintim, certinho. Olha que entra por aqui, olha o que eles fazem aqui. Agora entra por ali, olha o que eles fazem ali. E aí ele vai mostrando as abominações. E aí lá no final, ele entra pelo norte, mostra os detalhes das medidas, o que vai acontecer ali dentro. E no final ele diz assim, tá vendo isso, Ezequiel? Tudo isso é santo. Tudo isso é feito para a glória do meu nome. É santo. Isso aqui é lugar santo. Aí ele mostra todas as coisas erradas, e lá em Ezequiel, no finalzinho, ele mostra todas as coisas certas. E ele sempre vai traçando esse paralelo, e é isso que chama atenção. No templo no início de Ezequiel, a glória do Senhor entra naquele templo, e em um dado momento a glória sai dali. E Deus entrega na mão do anjo pedras em brasas ardentes para destruição, já profetizando a destruição da cidade. E aí ele fala assim, uma coisa interessantíssima que tem ali, ele fala assim, pega chegava um homem, são 6 homens que chegam ali, e entre os 6 homens, um que tinha um marcador vermelho na mão, um pincel de marcar, e outro com armas abrasadoras na mão, que vão matar já de dentro do templo e passar pelo Jerusalém matando a cidade. E aí ele fala, antes, pega esse que tem um pincel de marcar, marca e sela todos os outros para que em seguida os outros homens não matem eles. E pode começar dentro do meu templo, dos anciãos, as crianças, as mulheres, no animal não vai sobrar nada, vou matar todo mundo que não tiver a marca, que não tiver o pincel vermelho, o escrevedor, o pincel de escrever marcado. Irmãos, olha só o que está acontecendo ali. Esse texto, ele faz um paralelo com o texto de Apocalipse. No início das trombetas, acontece a mesma coisa. Deus ele vai lá e sela, antes de começar a última semana de Daniel e começar a cair as assolações sobre a terra das trombetas, ele faz a mesma coisa
Ele faz a mesma coisa, ele sela o povo, fecha a plenitude dos tempos, a plenitude dos gentios, marca todo mundo e começa a assolar a terra. Só que aí você tem que entender agora, eu estou construindo o raciocínio, irmão, dando as peças e depois a gente vai juntar tudo. O que eu quero que vocês entendam é que em Ezequiel está se falando de coisas terrenas que vão acontecer no milênio. Em Apocalipse estão falando de coisas espirituais, voltadas para o sacerdócio real, a igreja. Então Ezequiel é uma coisa terrena, um sacerdócio terreno, e Apocalipse um sacerdócio real que se cumpre na igreja. Houve selamento aqui em Ezequiel? Houve. E de quem foi esse selamento? Para que Deus selou dentro do templo e na cidade e depois mandou passar matando? Vocês têm que entender que ali está se tratando do sacerdócio de Zadok. Aquele sacerdócio santo que vai ser o sacerdócio que Deus... Porque se você ler o contexto lá de Ezequiel, bem no iniciozinho, fala que aqueles homens que são marcados estavam chorando, clamando pela iniquidade da cidade, pelas coisas abomináveis que estavam sendo feitas. Esses homens eles estavam se compungindo, sofrendo pela iniquidade que estava acontecendo em Jerusalém. Deus manda marcar eles. E lá em Apocalipse, que se trata de nós, ele faz a mesma coisa, e são as testemunhas que vão estar fazendo isso. Então você vê que uma coisa completa a outra. São paralelos, mas está se falando de um sacerdócio terreno e de um sacerdócio real, envolvendo a igreja, mas que serão selados, tanto um quanto o outro, para que passe a assolação na cidade de Jerusalém. Um momento falando da igreja e em Ezequiel falando de um sacerdócio que já começa a matar dentro do templo. E você sabe, irmãos, que a gente não está dentro de templo. Nós somos o templo. Então, aquilo que está acontecendo em Ezequiel está se tratando do povo de Israel. O povo que vai ser selado e que vai receber um sacerdócio rebaixado, um sacerdócio de Zadok, terreno. Mas esses vão servir ao Senhor e são santos ao Senhor. E lá em Apocalipse, um sacerdócio marcado, real, que é um sacerdócio glorificado, que vai estar dentro do milênio, desempenhando uma função superior ao sacerdócio de Zadok. Eu queria só mostrar esses paralelos. A glória do Senhor entrando e saindo no templo terreno de lá de Ezequiel, e a glória do Senhor entrando e ficando no final de Ezequiel. Entende? No final, aquele templo do milênio, a glória do Senhor entra pela porta do Oriente e não sai. Fecha a porta e não sai. Tendo isso em vista, a gente vai começar aí a falar desse comparativo de coisas terrenas, coisas espirituais e envolvendo a igreja, falar depois de uma coisa maior ainda do que o templo de Ezequiel, que é a Nova Jerusalém, e tudo mais. Isso a gente vai abordar tudo aqui. Vai falar alguma coisa aí, Lúcio? Está quietinho? Vou fazer um comentário, então. Isso que o irmão Pedro acabou de falar, vocês podem ver, quem foi selado primeiro, quem foi eleito primeiro como sacerdotes, como povo, nação, e quem foi selado primeiro foram eles. E que quem foi escolhido depois para serem sacerdotes, que o selamento que está acontecendo agora e vai continuar acontecendo até o fim, fomos nós. Mas você vê que inverteu? Eles foram os primeiros, estão sendo os últimos. Nós fomos os últimos, estamos sendo o primeiro. Aquelas frases de Jesus que aparecem em alguns pontos do Evangelho, se aplica a isso que o irmão Pedro falou. Uma coisa interessante também, que há um paralelo muito grande em Ezequiel capítulo 8 e o 42. Isso é o que o Pedro falou. Vocês têm que comparar. A gente não está lendo aqui porque é muita coisa para falar. Se parar para ler tudo, vai ficar enorme. Daria um estudo só, se você comparar o capítulo 8 com o capítulo 42. Porque as mesmas expressões me levou para, no capítulo 8, o Espírito pega Ezequiel e leva ele para a porta do norte, porta do sul, entre o pórtico e o altar, aquelas coisas, e vai mostrando as abominações. A mesma coisa está acontecendo lá, do 40 ao 42. As mesmas expressões. Mas aí aonde Deus mostra Ezequiel, ele está mostrando coisa santa. E isso é para envergonhar os filhos de Israel. E o interessante também, que se vocês prestarem atenção, as medidas, as distâncias entre uma coisa e outra. Deus usa muito a expressão 100 côvados, 50 côvados. E se você for olhar o mapa, a planta, e visualizar e prestar atenção em como foi as medidas do templo, dos templos anteriores,
Irmãos, isso é maravilhoso. Eu não consigo explicar com todos os detalhes, porque isso é uma coisa mais visual, mas o que Deus está falando para Ezequiel, quando ele leva para lá e leva para cá, e aí ele mostra, daqui até ali tem 100 côvados, depois 50, e depois a distância daqui para cá é 100 côvados, e dá a medida de tudo, ele está fazendo referências ao tabernáculo de Moisés e ao templo de Salomão. Irmãos, é como se acoplasse vários tabernáculos dentro daquele templo glorioso, e vários templos de Salomão lá dentro. O Santo dos Santos que Salomão edificou é de 20 côvados quadrado. O Santo dos Santos de Ezequiel é de 20 côvados quadrado. Então olha só o que Deus está fazendo. É como se Deus estivesse falando para os filhos de Israel: está vendo o que vocês estão perdendo? Vocês olham muito para Moisés, ficaram muito felizes com a glória do templo de Salomão, mas nesse templo aqui, no qual vocês vão ficar fora, cabe muitos tabernáculos e muitos templos de Salomão. E mais, no 43 vai ter a glória do Senhor que entrou pela porta do Oriente. Irmãos, isso é frase-chave. Porque essa glória do Senhor, lá em Ezequiel capítulo 12, se retirou do templo, foi embora. Mas lá no 43 disse que ela entrou e não vai sair mais de lá a glória do Senhor. Não vai ter mais abominações lá dentro. E Deus está mostrando, vocês estão perdendo isso também. E aí essa questão de a glória do Senhor encheu a casa, encheu o templo, fala de inauguração de templo, irmãos. Lá no tabernáculo, a glória do Senhor encheu a casa e ninguém podia ficar de pé. Salomão acabou de edificar a casa e diz, e a glória do Senhor encheu a casa e ninguém pôde ficar de pé. Só que houve abominações. A glória do Senhor se retirava. Em Ezequiel, a glória do Senhor entrou lá e o que Deus disse? Eles não vão mais contaminar o meu nome, vão ensinar o meu povo a separar o santo do profano. E lá no 43, eu não vou ler para passar a palavra mais rápido para o Igor, está escrito assim, Ezequiel, olha a planta dessa casa, suas medidas, suas leis, suas determinações, e fala para os filhos de Israel para que eles fiquem envergonhados de tudo quanto eles fizeram. Porque agora os meus os levitas, os sacerdotes, ensinarão o meu povo. Aí vocês vão entender quem que é o meu povo. É como se Deus estivesse falando, o meu povo ensinará ao meu povo a separar o santo do profano. No 42, Deus falou assim, mede 500 canas, norte, sul, leste, oeste. Tem um muro ao redor da cidade. E Deus disse, esse muro fará separação entre o santo e o profano. No 43, Deus fala, o povo, ele colocou um muro entre eu e eles. Eles não querem me ouvir, colocou uma barreira. Tipo, eles separaram o santo do profano. Eles querem ser profano e quer deixar eu aqui. Não quer me ouvir. Mas eu vou colocar um muro também para separar o santo do profano. E isso acaba lá em Apocalipse. Quando tem um muro, Deus falou, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que faz iniquidade, continue pecando. Mas aquele que é santo, se santifique mais. E eu vou vir e vou dar a cada um o seu galardão. Entendeu? Agora eu vou passar para o irmão Igor. Beleza. Tinha um rapazinho aí atrapalhando aí, desfocando o pessoal nos comentários. Aí ele falou que eu sou o que domina o mundo. Eu fui e bloqueei ele. Que aqui quem domina é a gente. Bloqueou, você fez pouco. Tem que jogar no Sheol. Vai lá encontrar o rico lá. Joga no Sheol e no trono branco você condena. Olha só, gente, que legal, né? Esses paralelos aqui, né? Que a gente está fazendo. E eu vou falar um pouquinho sobre esse templo, né? Agora eu vou falar sobre um outro templo, que é o templo onde nós vamos estar servindo. Por que é importante a gente falar isso? Porque se a gente ficar... Não é para mim, né? Porque eu acredito que nós temos esse conhecimento de que o nosso sacerdócio é superior. O nosso sacerdócio é superior, tá? Agora, tem pessoas que, ao verem, né, e ao ouvirem o que nós estamos ensinando, eles vão pensar o quê? Poxa, tá desprezando nosso sacerdócio. Esse sacerdócio aí, então não vale nada servir a Cristo, porque esse sacerdócio parece que dá tudo mais atenção. Não. Eu vou mostrar para vocês, em Apocalipse, olha a diferença desses sacerdotes, tá, que estão ali no templo de Ezequiel,
para o nosso sacerdócio. Olha que interessante. Eu vou abrir para vocês aqui de novo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o templo novamente e vamos fazer essa viagenzinha aqui bem rápida, tá? Olha que interessante, gente. Ezequiel, ele tem essa visão aqui, ó. Vamos botar aqui para crescer aqui a imagem, que é justamente a do mar de vidro. Tá vendo aqui, ó? É a visão que Ezequiel tem dos querubins, das rodas, né? É a visão que ele tem. Eu não vou ler o texto todo, eu só vou ler o texto em destaque, que está aqui, ó. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com uma aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. Olha, cristal terrível. Cristal terrível, né? Porque ele está assombrado pelo que ele está vendo, né? Essa visão, ela se repete em Ezequiel 43. Ele passa a ter essa visão de novo. Olha o que ele coloca aqui, ó. Ele fala, como o irmão Luiz acabou de falar, né, que a glória saiu, né, dali de Jerusalém, e ele voltou de novo. O texto que ele está citando é o Ezequiel 43, 2 e 4, né, que fala que a glória voltou para o templo agora, né, no templo de Ezequiel. Ele vem do Oriente, né? Olha que interessante que essa porta que está virada para o Oriente é Babilônia, onde o povo de Israel estava cativo, né? E agora o povo está voltando e a glória do Senhor volta. Olha que interessante aqui. E o aspecto da visão era da mesma visão, né? Quando tive junto ao rio Quebar. Ou seja, aquela visão que ele teve lá em Ezequiel 1, ele teve aqui de novo, que foi daquele mar de vidros, querubins e tal. Aí você chega aqui em Apocalipse, no capítulo 4, você vai ver de novo essa mesma visão que Ezequiel teve, o apóstolo João vai ter também, tá? Aí você vai ver aqui que ele foi arrebatado, né? Que ele viu um trono, né? Que estava posto no céu, tá vendo aí no céu, né? E aí ele vai falar que nesse trono havia o que estava sentado tinha uma aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônica. Um arco celeste estava ao redor do trono. É a mesma visão de Ezequiel aqui, ó. Um arco celeste, não fala celeste, né, mas um arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Em redor do quê? Do trono. Então é isso aqui, ó. Um arco-íris, né, que estava ali, ó, circuncindando aqui o trono. A visão que Ezequiel teve, João também teve. A diferença foi que João viu mais coisas. João viu os 4 seres viventes, viu os 24 anciãos, né? E aí ele fala que tudo isso estava acontecendo aonde? E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Vai pegando aí, né? Ó, semelhante ao cristal aqui e aqui também. Quando você chega em Apocalipse capítulo 15, olha que interessante. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso, olhei e eis que o templo, olha aí, gente, tem o templo de Ezequiel, mas também tem um outro templo. Eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu a esses 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus que vive para sempre. E o templo se encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então a gente percebe aqui que esta praga, né, ou melhor dizendo, este templo é um templo em que vai haver sim pessoas entrando ali, fazendo serviços ali, só que só poderão entrar os vencedores da marca da besta. Então a igreja vai estar herdando a terra? Vai. A igreja vai estar herdando
as nações vão. Só que não é somente isso, nós vamos ter acesso a esse templo também. Ó, Apocalipse 7, 14 e 17. Respondeu-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, vai ser glorificado, né? Existe um tabernáculo do céu que vai nos revestir. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas da vida. E Deus lhe enxugará as lágrimas dos olhos. Tá? Então a gente observa aqui, né, que existe um sacerdócio terreno, mas você veja que esse sacerdócio espiritual, o trabalho dele é diante de Deus, também no céu. Não é que nós vamos morar no céu, mas a gente vai ter acesso a esse mar de vidro para celebrar, para adorar, para receber instruções, né, para estar cantando, louvando com harpas, como está ali. Mas também vamos ter uma atenção fixa aqui na terra, porque a gente vai herdar, nós vamos herdar a terra. Claro que sim, vamos ter nações como herança, isso sim, mas isso não vai tirar de nós esse privilégio de também ter acesso ao céu nesse templo que lá está. Né? Alguém quer fazer mais um comentário sobre isso aí? Então, você vê que no milênio ainda há o processo de restauração de todas as coisas ainda. Mas já é um avanço. Você vê, nessa dispensação que a gente vive hoje, a gente só entra no Santo dos Santos pela fé e pelos méritos de Cristo, mas é pela fé. Não está acontecendo isso na literalidade quando você entra em oração. Você entra pela fé. E você só entra pela fé porque você tem a fé naquele que morreu e criou a possibilidade pelo vivo caminho, que é o véu da sua carne, o seu sacrifício, por isso a gente entra ali. Mas é pela fé, beleza? Isso nessa dispensação. Aí a gente entra no milênio, uma outra dispensação. O que vai acontecer? A igreja gloriosa, na festa dos tabernáculos, isso a gente vai ver que vai haver festa no milênio, as festas solenes acontecerão no milênio. Então, na festa do tabernáculo, o que vai acontecer com a igreja? A igreja ela vai adorar ao Deus Todo-Poderoso no céu. Ela sobe. O que era pela fé, agora é literal, vai acontecer. Quem são esses que estão com palmas na mão sobre o mar de vidro? São os que vieram da grande tribulação, tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, não encontraram dolo neles e blá, 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 tudo que você já acabou de ler aí, Igor. Isso aí é um momento da festa dos tabernáculos. Por que eu sei que é a festa do tabernáculo? Porque o povo de Deus está com palmas nas mãos. E as palmas das palmeiras, elas nos levam para a festa dos tabernáculos. É assim que era comemorada a festa dos tabernáculos, com palmas nas mãos. E aí, o que acontece? O que era pela fé, agora se torna real. A igreja vai entrar nesse lugar, no santuário de Deus, que está no céu, para adorá-lo de ano em ano na festa dos tabernáculos. E o que vai acontecer com as nações? As nações de toda a terra, elas vão subir para Jerusalém. Elas são terrenas ainda. Elas precisam ser purificadas com sacrifícios, precisam se entrar em condição para poder entrar na cidade pelas portas, e vão entrar e vão adorar da terra, dentro no pórtico que dá para o Oriente, elas vão estar dali adorando, depois de terem feito seus sacrifícios, e se tornarem puras para poder entrar em condição de entrar na cidade, porque a cidade é a cidade santa, toda a cidade é santificada, toda a cidade ela é santa ao Senhor, e isso está em Ezequiel, escrito em Ezequiel, acho que 45, 46, quando ele mostra que a porta, o portal do norte, o portal do sul, tudo é santo, tudo que tem ali dentro é santo ao Senhor. A terra, irmãos, as nações da terra, elas pecam ainda, elas estão em corpos corruptíveis, elas precisam se purificar para entrar na presença do Senhor. O sangue de Jesus, nessa dispensação agora, que a gente está vivendo, ele purifica a nossa consciência de pecado, mas no milênio ele não vai fazer isso pelas nações, ele fez pela igreja, acabou. Está com ele quem creu nele e foi purificado pelo seu sangue.
Agora, no milênio, é outra dispensação. A igreja precisa se purificar. A igreja não, as nações precisam se purificar para entrar na cidade pelas portas. E enquanto o povo de Deus sobe na festa dos tabernáculos para adorar o Pai face a face, as nações entram no templo. Você está vendo a evolução das coisas, como as coisas estão se restaurando? O que acontecia pela fé conosco no milênio vai acontecer literalmente. O que não acontece hoje entre as nações, porque ninguém adora a Deus, a vontade de Deus não é feita aqui na terra como ela é feita no céu. Então, tudo vai aumentar de nível. E as nações vão poder adorar aquilo que elas nem conheciam, só ouviam falar que existia um Deus. E agora eles vão adorar a Deus em condições plenas no milênio, dentro do templo que Ezequiel está mostrando ali. Para isso tem esses sacrifícios, para a purificação das nações. E aí, tudo isso vai subir de nível mais ainda quando vier a eternidade. Porque aí toda a terra vai adorar ao Deus Todo-Poderoso que desce com a sua cidade e tabernacula com os homens na terra. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. E vocês estão entendendo, irmão, que a gente está subindo de nível? Essa dispensação, a dispensação do milênio e a dispensação da eternidade, são níveis, a gente está subindo de nível. E Deus, através de Cristo, no milênio, vai restaurar todas essas coisas e vai tornar tudo isso possível. Vamos lá, falei demais. Mas falou menos que eu. Agora é o Luiz. Fala o Luiz aí, ó. Manda ver aí, Luiz. Eu não vou comentar em cima do que o irmão Pedro falou, porque foi bem claro, revelador, e se comentar de novo fica redundante. Eu vou ler um texto que vai agregar no que ele falou. Se encontra em Jeremias 17, do 19 ao 27. Eu vou pôr na tela, não são todos os textos que eu vou pôr na tela. Mas como esse daqui já está no jeito, eu vou pôr na tela, tá bom? Então tá, Jeremias 17. Esse profeta é muito importante, né? Presta atenção. Verso 19. Assim me disse o Senhor, vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por essas portas. Vê bem que ele está falando, frisando muito reis e portas, né? Verso 21. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Verso 23. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz para não me ouvirem, para não receberem a disciplina. Aí o Senhor disse, se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, olha aqui a promessa para o futuro que se conecta com Ezequiel. Então, pelas portas dessa cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, ele e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Para sempre. Isso daqui não é nenhum tempo passado. Verso 26. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso. Literal, viu, irmãos? Aspas, né? Oferecendo igualmente sacrifício de ações de graças na casa do Senhor, a qual tem que ser habitada para sempre. Aí no verso 27 ele fala, mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas. Isso, então, olha só, isso não se cumpre em nenhum tempo passado, não se cumpre no nosso tempo, só tem cumprimento no tempo e no templo que Ezequiel narrou para a gente. E ali, sacrifícios, ofertas de manjares, incenso literais, como diz no profeta Ezequiel. Não a favor
não a favor de pecado de igreja, porque isso já foi completo. No próprio livro de Jeremias a gente tem essa dica, Jeremias capítulo 3, verso 14, é um texto que a gente lê continuamente em estudos e em lives. Deus falou para Jeremias que quando todas as nações da terra se juntarem ao redor de Jerusalém e quando os filhos de Israel se multiplicarem, habitará a casa de Israel com a casa de Judá juntos. Aí diz assim que nesse tempo não teria mais a Arca da Aliança. Não fariam outra, nem se lembrariam dela, mas as nações olhariam para Jerusalém e falariam, esse é o trono do Senhor. A Arca da Aliança ela é uma peça exclusiva para falar da obra da redenção de Cristo. Já que a obra da redenção de Cristo foi completa na igreja, e a igreja estará glorificada, pode ver que no templo de Ezequiel não tem Arca da Aliança. Mas no céu tem, porque aí já é um outro recado que o Senhor está dando. Quem fala agora? Igor, Vamos lá, né? deixa eu mostrar. Eu gosto de trabalhar com muita planilha. Coisa de professor, né? Ótimo isso. Vamos pegar aqui de novo o templo. Deixar eu compartilhar aqui com vocês primeiro. Vou fazer justamente essas comparações que o Luiz acabou de fazer agora, tá? Vamos lá, ó. Quais são essas diferenças, né? Desse templo e do tabernáculo, do sacerdócio arônico, né? Para vocês verem que é totalmente diferente. Que tem gente que vai falar assim, mas isso está judaizando. Não está judaizando, não tem como judaizar, porque está tudo diferente, olha só. Existem muitas mudanças nas dimensões do templo, de modo que ele não é o templo de Salomão e nem o de Herodes. Ó, mudanças nas medidas do pátio exterior, nos portões, nos muros, nos pisos. Não é a mesma coisa que tinha lá com Moisés. É totalmente diferente. Ponto 2. Na localização do templo, ele está construído sobre um alto monte e até separado da cidade. Os lugares santos não possuem quase nada dos móveis, que acabou que o irmão Luiz acabou de falar agora, que ficavam no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Você não vê ali a Arca da Aliança, você não vê ali maná, você não vê ali candelabro. Mas você vê promessas para a gente que fala que nós vamos comer do maná escondido, né? Que nós somos o candeeiro, que existe uma Arca da Aliança no céu. Olha a diferença, né? Quarto, quem serve não é o sacerdócio levítico, então não tem nada a ver ali com a ordem de Arão, né? Não é o sacerdócio levítico. Não existe a Arca da Aliança, nem o pote de maná, nem a vara de Arão, nem as tábuas da lei. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, por que não tem as tábuas da lei ali, né? Que a gente vai falar sobre a lei impressa no coração das pessoas. Nem querubins, isso o irmão Pedro pode falar também sobre os querubins ali, que está na figura ali do templo, né? Nem propiciatório, nem candelabro de ouro, nem pão da proposição, nem véu, né? Nem santo dos santos inacessível, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Você não vê sumo sacerdote ali. Você não enxerga ali um sumo sacerdote trabalhando, né? Não existe sumo sacerdote para fazer propiciação dos pecados ou para interceder pelo povo. Você vê sacerdote, mas você não vê sumo sacerdote. Não há sacrifício da tarde, só tem sacrifícios na parte da manhã. A gente pode falar um pouquinho sobre a porta, né? Que a gente ia falar sobre a porta, então é uma oportunidade para a gente poder falar sobre isso daí. As medidas do altar do sacrifício são diferentes. As medidas do altar do sacrifício em Ezequiel para as medidas e a forma como se constroem no tabernáculo de Moisés é diferente. E as ofertas quase não são nomeadas. Quase não se dá um nome às ofertas ali, né? Então, a ausência do que era vital para o sistema levítico mostra que a era milenar não testemunhará o restabelecimento do judaísmo. Tá? Não há aqui uma volta para o judaísmo. Estou voltando para ser judeu. Não tem, porque não tem nada a ver. Existem algumas coisas semelhantes, mas não há ali uma igualdade, tudo igualzinho. Não tem. Tem a questão do príncipe, né, que o Pedro também pode estar falando aí na vez dele aí. Tem a questão do príncipe, a distribuição dos territórios, a tribo de Dan está ali. Né? Quem diria, né, a tribo de Dan aparecendo novamente? Pois é, a tribo de Dan aparece ali de novo. Né? E eu ouvi uma pessoa perguntando, só para aproveitar aqui, onde é que vai estar a igreja? Nosso lugar é na terra, não é no céu. Não tem esse negócio de lugar na terra, no céu. A gente tem que ver o que está escrito.
né? Então, eu acredito que nós vamos herdar a terra. Eu falei isso aqui. Nada do que nós já ensinamos a respeito do reino sobre a terra caiu por terra, continua a mesma coisa. A única diferença é que houve aí um upgrade na revelação, que é que a gente vai ter acesso ao céu também. É só isso, mas não vou ficar morando no céu até acabar os 1000 anos. Não, a gente vai ter acesso ao céu, mas a nossa administração como rei e sacerdote, até mesmo por causa das chaves das portas, porque nós é que vamos ter as chaves das portas dali do templo, somos nós. Tá? Então a gente tem que estar aqui até para poder estar supervisionando tudo. Certo, Pedro? Certíssimo. Foi o que eu disse, e vou tornar a repetir. Uma coisa não anula a outra, um sacrifício não anula a outra. Uma coisa que acontecia na velha aliança não vai anular o que acontece na nova, porque no milênio é uma dispensação diferente. Foi o que o irmão Igor falou da outra vez. Houve uma dispensação no período da velha aliança em que foi preciso, o povo precisava passar por aquilo ali, porque era um aio até levar ao que era perfeito. Jesus Cristo, o sacrifício do Filho de Deus. O tempo que a gente vive hoje é a dispensação da graça, é pelo sacrifício de Jesus. Por isso que no céu tem a Arca da Aliança, tem as coisas que tinham no tabernáculo aqui da terra. Por quê? Porque hoje precisa se fazer expiação de pecados. Jesus, inclusive, está lá hoje fazendo isso. E só vai sair de lá no dia da expiação, o dia da sua volta, o dia da sua vinda, a sua segunda vinda para a terra. Aí encerra a expiação. Mas enquanto ele estiver lá, tem a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança é vista no céu. Quando o céu se rasgou, foi visto a Arca da Aliança. Apocalipse fala sobre isso. Então, por que tem a Arca da Aliança? Porque tem expiação de pecados. Quando Jesus desce, quando ele vem para a terra, não vai ter Arca da Aliança. Aí o texto que o Luiz leu, não se ouviu falar, nem se lembrou dela. Por quê, irmãos? Porque o sacrifício, a expiação de pecados pela igreja já foi feita. Pelo povo, o Israel, as duas casas, foi feita. Agora, o sacrifício que é feito na terra é para purificação. Não vai ter mais uma Arca da Aliança, porque Cristo e a igreja estão na terra fazendo isso. A lei que era colocada no propiciatório, agora foi colocada na igreja, no coração, de carne, foi impressa no coração, e no milênio isso vai ser impresso no coração das nações também, e eles não mais andarão segundo a dureza do seu coração. A lei sairá de Jerusalém. Todos os povos da terra aprenderão a lei e verão no milênio a velha aliança, a nova aliança, o porquê de uma velha aliança, de uma nova aliança, na frente deles, que é Cristo e a igreja, eles vão ser testemunhas, uma nação privilegiadíssima, vão ser testemunhas de uma coisa tridimensional acontecendo na frente deles. Eles nunca, nenhum ser humano, nem na velha nem na nova aliança, teve condições de testemunhar algo tão tremendo como vai ser no milênio. Porque Cristo, a igreja, a velha aliança, a nova aliança, vai estar tudo sendo ensinado para essas nações. E eles vão se purificar, vão ser precisos fazer sacrifícios para a purificação de pecados, porque o sacrifício do Cordeiro já foi consumado na igreja e naqueles que creram na nossa dispensação que a gente está vivendo hoje. No milênio é uma outra dispensação. No milênio, as duas alianças vão estar lá, eles vão ver tudo. E para entrar na cidade pelas portas é preciso fazer sacrifício para purificação de pecados, porque eles estão entrando numa região que é santa ao Senhor e não pode se entrar de qualquer maneira. É preciso o sacrifício. Os próprios sacerdotes terrenos da linhagem de Zadok vão precisar sacrificar para poderem entrar no átrio interno, no pátio interno. Eles vão precisar fazer sacrifícios para eles e queimar holocaustos para Deus. Holocaustos serão queimados diariamente ao Senhor. Isso é estatuto perpétuo no milênio. Está escrito em Ezequiel. Deus está imprimindo no coração a sua lei, nos povos do milênio, nas nações do milênio. Porque no final, irmãos, o verdadeiro tabernáculo desce
e Deus vem morar com os homens. E aí, desde então, não se viu mais templo na cidade, porque o próprio templo é o Senhor e o Cordeiro. E a luz de não haverá, haverá sol, haverá lua, mas o brilho deles vai ser ofuscado pelo brilho das candeias, que é o Cordeiro e o Pai. E aí não tem mais contagem de tempo, irmão, porque a glória do Senhor vai iluminar toda a terra. Então são coisas graduais, são tempos graduais. Foi preciso começar na velha aliança, foi preciso passar pela nova aliança, no milênio vai se mostrar a plenitude de tudo isso, e na eternidade, lá na volta do Pai para a terra, na vinda da Nova Jerusalém, vai se completar tudo. E aí vai ser o mistério de Deus todo sendo revelado. E Deus fazendo como fez no início, vindo na viração do dia ter com os homens, morar com os homens na terra, ter com os homens na terra, porque esse sempre foi o plano desde o princípio. E isso vai se consumar no final. Mas é preciso preparar os homens, irmãos. É preciso preparar, restaurar tudo que tem aqui. E Cristo vai ser o causador disso tudo. Então, o milênio, como eu já li em alguns comentários aqui, o milênio é literal e é na terra, porque é preciso restaurar todas essas coisas. É isso aí, vamos lá. Passa aí pro Luiz falar um pouquinho. Um pouquinho, vou tomar 20 minutos agora da live. Irmãos, eu vou ler aqui um texto, e esse texto precisa ler. Eu não vou pôr na tela, eu vou ler no celular, e depois eu quero compartilhar um gráfico com vocês. Eu também fiz um gráfico. E através desse texto e desse gráfico, vocês vão ver que é impossível espiritualizar essas questões que estão sendo faladas na live a respeito de Ezequiel do 40 e 48. Vocês vão tentar somar por todos os cantos e vocês não vão conseguir fazer, porque tem que aceitar a palavra escrita e é reveladora. Por que não aceitar uma profundidade dessa? Olha só, Ezequiel 47 e 48 vai tratar da repartição da terra e da herança que os filhos de Israel vão receber, e todas as nações. E olha só, Ezequiel 47, do 1 ao 12, Deus vai mostrar um rio. Lembra daquele rio que mede de 1.000 em 1.000 côvados? Eu já fiz vídeo junto com o Pedro, fiz vídeo sozinho no canal, voltei a fazer de novo e mostrei toda a parte espiritual daquele rio. São 4.000 côvados, fazendo referência a 4 milênios. Os outros 2.000 côvados está lá em Josué. Ao todo são 6.000 côvados. E o próprio milênio seria o sétimo milênio, o sétimo côvado, se fosse dizer assim. E depois entra na eternidade. É um rio que não tem fim. O Senhor quis contar a obra sacerdotal e usou a natureza, estendeu um rio da água da vida, é o Espírito Rio, aquelas árvores que estão ao redor do rio. Fala a respeito do sacerdócio, da igreja que vai produzir fruto para as nações, que as folhas vão curar as nações, fala a nosso respeito, mas não anula o literal. O Senhor disse em Isaías: o céu é o meu trono, a terra é a estrada dos meus pés. E ele falou: eu habito no céu, mas também habito com aquele que é humilde, com um contrito de coração eu habito. Vários textos mostram que o Senhor tem um santuário no céu. E ele tem um santuário no céu, e em Apocalipse fala várias vezes que ele tem um santuário no céu. Mas nós não somos o santuário do Senhor? Nós vamos anular que não tem um santuário no céu? Ou o céu anula que nós não somos o santuário do Senhor? Dessa mesma maneira é no templo de Ezequiel, irmãos. Aí em Ezequiel 47, o Senhor mostrou o rio. É a profundidade das escrituras sendo reveladas. E cada vez que você nada é mais profundo que fica. Entendeu? Foi falado até o quarto mil côvado para apontar para a vinda de Cristo, onde o rio ficaria muito profundo após a vinda do Filho de Deus. E tem que fazer muito esforço para nadar nesse rio. Logo após isso, de repente, assim, mostrou o rio e o Senhor vai falar da repartição da terra. Por quê? Porque só você nadando em águas profundas, que vão existir literalmente no milênio, que você vai entender as repartições da terra, que vão existir literalmente no milênio. Olha só, Ezequiel 47. Assim diz o Senhor Deus: este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. E destaca: José terá 2 partes. Aqui é o mistério. José terá 2 partes. Verso 14. Vós a repartireis em herança iguais, tanto para um como para outro.
Pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais. O que Deus está falando? Eu jurei para Abraão, Isaque e Jacó e vou cumprir. Não vou cumprir no mundo espiritual. Eu vou cumprir no mundo literal. Abraão vai herdar a terra. Dá-la a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá por herança. Aí leio o verso 13 e 14. Vamos pular no 21. Porque aí vai falar das repartições, né? Os detalhes. Olha só, irmãos, frisa nisso que é importante. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós. E eles serão, né, como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua parte na herança. Sabe o que Deus está falando aqui? Que os gentios, os que quiserem morar ali com as tribos de Israel, com as repartições das tribos que vai ter no milênio, não se reparte terra no mundo espiritual, os gentios vão ser como naturais da terra. Lembra que Deus falou em Êxodo 12? Quando ele tirou o povo de Israel do Egito, saiu muitas nações ali com eles. E disse, se algum gentio quiser fazer parte da minha lei, seja circuncidado primeiro, e eles vão ser considerados como naturais do povo. Não é natural porque não se originou entre as tribos, mas uma vez que ele quer, é natural. Está decretado pelo Senhor. É como natural. É um israelita da tribo X. Isso está se cumprindo no milênio. Deus está falando aqui, lembra que Deus falou em Ezequiel 43? Mostra a lei do templo, as medidas, tudo para que eles se envergonhem. Porque Israel falhou nessa missão. Eles repeliam as nações. Agora aqui, todas as nações estão grudando no Senhor, estão fazendo parte das tribos, por isso que vai entrar pelas portas, cada saída da cidade tem uma porta com o nome dos filhos de Israel, e vai ser como natural do povo. Luiz, você é o quê? Natural do povo. Mas eu estou falando aqui das nações, né? Isso se cumpre na igreja, na parte espiritual. Aí, Deus aqui envergonhou o povo e está mostrando que o que ele falou no princípio vai ser cumprido. Nenhum jota, nenhum tio da lei vai cair por terra. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. E aqui Israel estará ganhando todos os povos da terra para fazerem parte das tribos, não é? Aí tem um mistério nessa parte de repartir as tribos. Tem mistério. Eu vou pôr aqui um gráfico para vocês, de maneira rápida. Aqui está o gráfico que eu li para vocês. É muita coisa para ler, irmãos. Tem texto para tudo qualquer lado aqui, ó, tá vendo? Claro que eu não vou ler nada agora, mas eu estou mostrando o gráfico. Deus jurou a Abraão, Isaque e Jacó e Israel que daria a terra. E ele está dando aqui, ó, nesse templo, as nações estarão ao redor e vão fazer partes de Israel e vão ser como naturais. Aí tem as repartições da terra, né, do 47, verso 14, 21 e 23, como eu li. Aí conta aqui comigo, olha, Dan tá aqui, tá vendo? Não tem Dan no mundo espiritual. Dan no mundo espiritual é coisa negativa. Dan, Aser, Naftali, Manassés e Efraim, Ruben e Judá. Primeiro aqui, ó. Depois tem as outras. Os levitas não recebem terra, né? Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulão e Gade. Mas olha só, se você contar, dá 13. Tá vendo? E ao total, irmãos, são 14, porque José não está aqui. Procura José aqui nessa lista. Não está. Por que José não está? Porque José já está representado em Manassés e Efraim, irmãos. Lembra que Deus falou? José terá duas partes. Manassés e Efraim. E aqui Efraim não é um reino, não é a casa de Israel, não é nada disso. Dan não é serpente no caminho, não é nada. Aqui são as tribos herdando as terras e as nações fazendo parte de alguma dessas tribos. Ao todo são 14 filhos, mas a conta vai fechar em 12 tribos. Depois, as portas aqui, as saídas da cidade, irmãos, vocês vão ver esses nomes: Ruben, Judá e Levi, de um lado, né? José, Benjamim e Dan, de outro lado, Gade, Aser, Naftali, de outro lado, Simeão, Issacar e Zebulon, de outro lado. Semelhante a Jerusalém, né? 3 portas de cada lado, mas agora olha o detalhe: não tem Manassés e Efraim. Por que não tem porta para Manassés e Efraim? Porque, irmãos, aqui tem José.
José representa Manassés e Efraim. Ele é um ramo que se dividiu em dois. Entendeu? Então parece ter contradição. Deixa eu voltar aqui. Parece ter contradição, mas não tem contradição. Claro que essas coisas vocês vão prestar atenção quando vocês pararem para pôr no papel. Eu passei aqui rapidinho, né? Porque é muita coisa para falar. Então, olha só, as terras estão repartidas. Quando não tem Manassés e Efraim, tem José. Quando tem José, não tem Manassés e Efraim. As saídas da cidade não tem saídas para Manassés e Efraim, mas tem para José. Todos os da tribo de Manassés e Efraim entram pelo seu pai. E nas repartições da terra, José já herda duas porções, Manassés e Efraim. Não é mundo espiritual isso. Como que nós vamos repartir essa terra no mundo espiritual? Onde que se cumpre isso? Diz que uma tribo que entrar pelo norte tem que sair pelo sul, outra que entrar pelo ocidente tem que sair pelo oriente. Não pode entrar pela mesma porta. E aí tem muita coisa espiritual. Eu vou deixar aí para o Pedro e para o Igor falar essa parte. Eu sei que eles sabem disso daí que a gente já conversou. Mas veja bem, no mundo espiritual não se divide nada, não se reparte nada. E você vai anular a palavra? Quando que aconteceu isso no passado? Que todas as nações da terra ficaram sendo naturais do povo. Quando? Não aconteceu. Tá vendo como a pregação pré-tribulacionista é totalmente errada? O que eles vão fazer com esse texto? Vão espiritualizar tudo isso no mundo espiritual? E Dan, no mundo espiritual é o quê? Quando que nós fazemos, até no mundo espiritual, vai dar erro para eles. Porque se fosse contar no mundo espiritual, eu estou fazendo parte de alguma tribo. Então, não é a igreja, Israel, cada um é uma coisa para dar certo o pré-tribulacionismo. Tá vendo? Não tem como. E se no mundo espiritual, ainda se eles quisessem forçar tudo no mundo espiritual, é que a terra se reparte assim nas bênçãos do Senhor que recai sobre você, inventa tudo, mesmo assim você está sendo Israel de Deus. Paulo falou sobre isso em Efésios. Tá vendo? Agora é o Igor que fala. Eu vou ler um texto aqui para a gente poder ver um pouco mais dessa literalidade, né? Eu vou abrir esse texto aqui na tela para a gente ler junto. O Ezequiel 45. Esse texto aí vai falar sobre a porção do príncipe. A gente estava conversando, né? O príncipe ele não é Jesus. O príncipe aqui não é Jesus. A gente vai ver por que ele não é Jesus, né? Porque ele faz sacrifício pelos seus pecados. Então, o príncipe aqui é um representante, tá, das nações. Agora eu quero ver o pessoal querer espiritualizar isso daí. Tá? Vamos ver se você consegue espiritualizar. Ó. Quando, pois, repartires a terra em herança, ou seja, depois de Jesus voltar, que ninguém está repartindo terra agora, né? Você está repartindo a terra espiritualmente? Não está, né? Ofereceis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra, o seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Essa será santa em toda a sua extensão ao redor. Ele está mostrando isso aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se consigo abrir aqui para vocês. Ele está mostrando esse espaçamento de terra aqui, ó. Deixa eu carregar.